Nós estamos vivendo no Brasil momentos terríveis, 3 anos de recessão econômica, reformas estruturantes contra os mais pobres e contra os trabalhadores. É evidente, senador, que quando se fez a CLT, teve que se fazer no Brasil, paralelamente, uma justiça do trabalho, porque até então nós não tínhamos um judiciário com condições de decidir em favor do trabalhador. E o Brasil, do ponto de vista da mais-valia, da contradição, do escravagismo ainda como cultura do que foi, infelizmente, o nosso passado, nós tivemos que ter avanços. Esse governo não pode desmontar isso do dia para a noite. Eu fiquei muito triste com a declaração do ministro Blairo Maggi de que só tinha a comemorar o decreto da escravidão. Isso é um retrocesso inusitado. Eu jamais pensei um dia ouvir do ministro Blairo Maggi uma declaração deste tamanho, de que nós tínhamos que comemorar o retrocesso, um decreto que favorece a escravidão no Brasil. Isso é um horror. E ainda, senador Cidinho, senhores senadores, isso dado em contrapartida de voto da bancada ruralista para manter o presidente da República num cargo. Isso é um horror, o maior patamar de degradação que nós já tivemos na relação entre os poderes. Eu acho que o presidente Michel Temer está completamente equivocado. Ele deveria, mais do que qualquer um, dizer que gostaria que a Câmara dos Deputados autorizasse a investigação. Ele é o primeiro presidente da República nesta condição. Jamais um presidente da República, ao longo da nossa história, teve um pedido para ser investigado e negou. Ora, se o presidente tem certeza de que a denúncia é vazia, se ele tem certeza de que a denúncia é vazia, nada mais prudente do que a liberação para a investigação, para que o Supremo Tribunal Federal diga que a denúncia é vazia. Nós estamos aqui, muitos investigados. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre uma denúncia vazia a meu respeito, na segunda turma. Por que o presidente da República não pode ser investigado? No caso dele, não investigar agora significa mandar para as calendas gregas, para a impunidade. Ele tem 77 anos de idade. 77, isso depois que acabar a presidência da República, vai tramitar na primeira instância. Ele vai poder delongar isso indefinidamente e vai ficar pairando sobre o nome dele, sobre o seu governo, a pecha de que ele pertenceu, no momento em que existia a presidência da República, o comando de uma organização criminosa na Câmara dos Deputados. Eu não desejo isso para o presidente Michel. Eu acho que ele tem que demonstrar o contrário, mas ele só pode demonstrar o contrário se der prosseguimento à investigação, para que o Supremo Tribunal, como fez com muitos casos, diga que a denúncia é vazia, que é consequência de excesso do Procurador-Geral da República. Mas trocar um decreto que permite o trabalho escravo por voto de uma bancada ruralista, isso é o fim, isso é o fim. É por isso que a sociedade brasileira, a cada dia, perde o respeito pelo Legislativo. São por conta dessas práticas, desse troca-troca de membros dos partidos na Comissão de Constituição e Justiça, pela liberação de emendas. Nós tivemos uma decisão que é completamente diferente da decisão do presidente Michel na última quarta-feira. Nós vimos aqui neste plenário, na exata hora da votação, e era uma votação que as pessoas negociando emenda. E olha que nós estávamos querendo construir, não é, a deliberação dos 41 votos, mas negociar a emenda na hora da votação, exatamente emendas
negociadas por um governo que está agora, depois de precarizar as relações, permitir indenização, aprofundar a recessão, o desemprego. O governo vem agora querer comparar a sua situação com a situação do senador Aécio. São completamente diferentes. O senador Aécio continua sendo investigado. A investigação do senador Aécio não sofreu nenhum processo de paralisação. O que não pode, no caso do senador Aécio, é inverter o processo, é tomar medida cautelar antes de instaurar o processo, antes de começar verdadeiramente a investigação. No caso do presidente da República é o contrário. A Constituição é sábia. Ela diz que, diante de uma denúncia, o presidente, em até 180 dias, não é um afastamento definitivo, é temporário, ele deve ser investigado em até 180 dias para que não haja solução de continuidade com relação ao seu próprio governo. Quer dizer, são questões completamente distintas. E se ele tem certeza de que a denúncia é vazia, nada melhor do que o Supremo para decidir sobre a denúncia vazia, como, aliás, fez na semana que passou. Em um dos casos meus, já são 5 arquivados. 5 arquivados. Porque são, sim, denúncias vazias. Se a dele é uma denúncia vazia, ele tem que se submeter ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não podemos esconder esse debate e esse mercado persa que acontece nos bastidores do Congresso Nacional. Eu sei, e já encerro, me permita, senador Cidinho, eu sei que os turcos, os gregos, os libaneses, eu não sei se o presidente é grego ou é libanês, a sua família. Eu sei que eles deram uma contribuição muito importante ao desenvolvimento do comércio no Brasil. Mas o presidente Michel Temer, ele não tem o direito de querer transformar o Congresso Nacional numa rua 25 de março, como em São Paulo, onde se vende tudo, tudo, tudo. O Brasil não é a 25 de março. Muito obrigado, senador Cidinho.